Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. Eu comecei a trabalhar com esse tema, com essa mensagem de igreja multiplicadora, igreja discipuladora, lá em 2014, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Discípulos fazendo discípulos. E desde lá Deus tem me incomodado e eu tenho trabalhado nessa mensagem que começou a vir ali. Agora em julho eu tive a oportunidade de pregar essa mesma mensagem na Aliança Batista Mundial, lá na África do Sul. E Deus tem incomodado e colocado no meu coração que essa é uma das coisas para a qual Ele está me colocando ali na Aliança Batista Mundial como um dos vice-presidentes, para que de alguma forma nós batistas brasileiros estejamos influenciando os batistas no mundo com essa visão de que nós precisamos discipular discípulos que façam discípulos. E foi muito interessante a resposta que naquela noite, com mais de 5.000 presentes naquele ginásio, a resposta que os batistas que estavam presentes ali deram ao desafio de fazer discípulos que façam discípulos. É gratificante pensar que isso está no nosso DNA, gente. Isso aí é coisa que faz parte da nossa identidade batista. Acreditar que estudar a Bíblia, que discipular pessoas, ajudar pessoas a crescerem na fé, no compromisso com Deus, isso tem a ver com quem nós somos. Batista pode até não fazer isso, mas quando você fala disso, ele diz, isso está certo. Batista pode até não contribuir um centavo para missões, mas quando você fala de missões, ele diz, é isso mesmo. São coisas que fazem parte da nossa identidade. O grande desafio que nós temos como líderes é fazer com que essa identidade seja mais do que um discurso vazio, mas seja uma experiência existencial dos membros das nossas igrejas. E seja uma experiência existencial nossa, como os líderes também. Para que isso seja uma realidade em nossas igrejas, nós, pastores, esposas de pastores, missionários, nós temos que ser discípulos que fazem discípulos. Desde que Deus começou a incomodar o meu coração com esse tema, começou a nos desafiar lá na nossa igreja com esse tema, isso tem revolucionado a nossa vida, tem mudado o nosso jeito de ser como igreja, e isso tem nos forçado a mudar coisas simples como a agenda. Se eu mostrar uma ideia, hoje mais de 40% do tempo da minha agenda é investido em discipulado, em desenvolvimento de líderes. E o irmão sabe como é a sua agenda. Imagine gastar 40% do tempo da sua semana se encontrando com pessoas, investindo na vida de pessoas estratégicas e não de pessoas que estão ligando dizendo, pastor, estou com a unha encravada. Pastor, aquele irmão olhou com cara feia para mim. Ao invés de reagir às pessoas, você pensar em pessoas com quem você vai gastar tempo. Isso foi uma mudança de paradigma e eu confesso a vocês que ainda é. Ainda é. Porque quando eu vejo, eu estou caindo no trilho antigo. E isso tem a ver com paradigmas que nós temos. Mas aí eu começo a olhar as necessidades que nós temos no reino de Deus, e Deus me alerta e me traz de volta para a necessidade de ser discípulo, que faz discípulos, que vão fazer discípulos. E não simplesmente discípulos que vão ficar eternamente dependentes do pastor. Nós temos uma população imensa que precisa mudar seus paradigmas, a sua maneira de ver a vida. E elas precisam fazer isso e ajudar outros a mudarem. Nós temos dentro das nossas igrejas evangélicas uma multidão, porque houve um acréscimo imenso de pessoas às nossas igrejas, que entraram, aceitaram Jesus, mas não mudaram a maneira de ver a vida. Você percebe isso? É por isso que tem gente que não acha que é errado ir na Universal comprar um lençol ungido para salvar o casamento. E eles vão e compram, e arrisca de ser da sua igreja. É por isso que tem lugares, igrejas que estão vendendo a raspadinha abençoada. Sabia disso?
Você chega no culto e ganha um cartão. E conforme o pastor vai falando, você vai raspando. E quando cruza o mesmo valor 3 vezes, aquela é a oferta que você tem que dar para receber a bênção. Legal, hein? É a ideia para a construção lá, hein? É a raspadinha evangélica. Cosmovisão pagã aceita isso. Eu estou dentro da igreja evangélica, eu aceitei Jesus, mas eu penso como pagão. No campo da batalha espiritual, então, isso é muito comum. Tem muita gente falando em batalha espiritual, mas eles falam e praticam batalha espiritual que nem a benzedeira. O conceito de batalha espiritual deles é magia. A oração de libertação é mágica, não é cristã. E vivem de quebradeira em quebradeira. É magia, não é cristianismo. Leia o livro do Neil Anderson, Quebrando Correntes, e você se liberta dessa batalha espiritual mágica, pagã, que existe no meio cristão dos nossos dias. Porque a verdade é que liberta, não é o pastor de oração poderosa. Tem uma opção de gente usando o texto bíblico, e até com um arrazoado muito interessante e bonito. Mas na hora que ele chega na aplicação prática daquele texto bíblico, ele é pagão. Na hora que ele chega na aplicação prática da teologia dele, muito bem elaborada, ele é pagão na cosmovisão. Por isso que nós precisamos desesperadamente de discipulado no nosso meio. Discipulado sério. Para que as pessoas no nosso meio pensem como cristãs. E o triste é que já chegou no meio dos líderes. Nós já temos muitas pessoas em liderança-chave no meio evangélico brasileiro que pensam como pagãos. Mas sabe, não é só nessa parte de magia que nos leva muitas vezes a criticar os pentecostais. Quem vende com meia nota é pagão. Nossa igreja uma vez comprou bancos e eu pedi um orçamento. E o dono da fábrica trouxe um orçamento por escrito. O custo do banco com nota é tanto, sem nota é tanto. Banco de igreja. E eu disse, não estou entendendo. Ele disse, não, pastor, é simples. Se o senhor quer receber nota, custa tanto. Se o senhor quiser sem nota, custa tanto. O senhor vai poder comprar mais banco. Eu disse, e tem igreja que compra sem nota? Aí foi a pior parte da conversa. Ele deu uma risada e disse, pastor, a maioria. Porque assim sobra mais dinheiro para comprar banco. Isso é cosmovisão pagã de líder de igreja que pensa como pagão. Injusto, desonesto, corrupto, falta de discipulado, mudança de paradigma. Líderes de igreja que lideram as finanças da igreja como se lidera um banco. E tentam manter a conta da igreja com um lucro absurdo, porque é assim que eles têm segurança para tocar a igreja. Isso é cosmovisão pagã. Igreja não é negócio. Mas quem tem cosmovisão pagã gerencia a conta bancária da igreja como um pagão. Ah, queridos, que desafio! Você foi discipulado por alguém para que ao crescer você desenvolvesse uma cosmovisão cristã? Pergunta a pessoa do lado aí se ela foi discipulada por alguém. Eu vou fazer outra pergunta ainda mais comprometedora. O seu cristianismo é um cristianismo pensado ou simplesmente indutivo?
Os valores, as decisões que você toma é simplesmente assim, no sentimento, ou é porque você já refletiu, já ponderou as consequências, já buscou embasamento bíblico para agir ou deixar de agir de determinada maneira? O Stott fala de um espírito que existe na nossa época, que ele chama espírito do anti-intelectualismo. Ele diz que o nosso mundo moderno é tão pragmático que a primeira pergunta não é verdade, mas a primeira pergunta é: funciona? Essa é a cosmovisão pagã. O que importa é se funciona, se é verdade ou não. Então, se funciona e está atraindo pessoas para a igreja, vamos fazer. Se é verdade ou não, é secundário. O que importa é que vai encher a igreja. Ele tem uma expressão que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que o cristianismo de mente vazia é o resultado de igrejas que direcionaram suas ações somente para 3 áreas distintas. Normalmente são igrejas monofocais. Aquelas que valorizam o ritual e que o importante é uma cerimônia religiosa. É um fim em si mesmo. Eu fui, cumpri e vou embora para casa. E continuo a vida como qualquer pessoa da sociedade. Ou aquelas que transformaram a igreja numa grande ONG, cuja preocupação unicamente são assuntos ligados à fome e à violência. Eu recentemente ouvi de um membro da minha igreja que não estava vindo aos cultos, e eu conversando com ele, ele disse: olha, pastor, para ser bem sincero, eu vou dizer para o senhor, igreja mesmo só serve para fazer ação social, né? Não tem mais nenhuma outra razão para existir. Na mente dele, a igreja é uma grande ONG. Uma grande ONG. E ele nem dinheiro dava para a ONG da igreja. Outros transformaram a igreja, o cristianismo, simplesmente num local de experiência. E o foco deles é isso. A experiência metafísica é a única razão de ser do cristão. Ou seja, me arrepiei. Caí. E é isso. A fé cristã é o tombo. A fé cristã é a gargalhada. E é isso que importa. Eu saí de lá e subornei o guarda, porque eu fui multado, deixei o carro estacionado no lugar errado. Quando cheguei, o guarda estava me multando e eu subornei para ele não me multar. Mas eu não vejo incoerência entre subornar o guarda e aquele arrepio que eu tive no culto, porque são 2 realidades distintas. Os cristãos inconscientes, eles surgem dessa inconsistência. Eles não conseguem compreender as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão. Eles não conseguem ter o caráter e a mente de Cristo. O grande desafio nosso como líderes cristãos, o grande desafio da igreja multiplicadora, não é só nos separarmos em pequenos grupos para termos comunhão, para evangelizarmos, mas é recebermos essas pessoas e ajudarmos essas pessoas a se transformarem em cristãos de verdade. Nós estamos fazendo um planejamento estratégico lá na igreja e eu levei um susto no começo desse ano. Pegamos o hall de membros, 2.700 membros, 55% foram batizados nos últimos 8 anos. É um berçário gigante. Aí dá para entender as encrencas que nós temos lá dentro. É um bando de criança correndo pelos corredores. O grande desafio de ajudar esse povo a se formar como cristão e a ser capacitado para fazer a obra de Deus. Esse é o grande desafio nosso. E se você aceitou o desafio de ter pequenos grupos multiplicadores na sua igreja, aceitou o desafio de ganhar sua cidade para Jesus, prepare-se. A sua igreja vai se transformar num berçário. Berçário tem fralda suja, tem choro, tem criança dando peti no corredor, correndo na hora da oração. No berçário tem alegria. Tem coisa mais linda do que você olhar aquele bebê com a cara rosada, falando para você Gugu, Dadá, e dando aquele sorriso.
Tem coisa mais linda do que você ver um bebê recém-nascido? É isso que traz vida para a igreja. Por isso que um princípio bíblico básico que a Igreja Multiplicadora resgata e que faz parte da nossa história batista tem que ser resgatado por nós. Discipulado contínuo. O diabo nos colocou numa armadilha em que nós acreditamos nisso, que nós somos discípulos permanentemente, nós crescemos a vida inteira. Aí, como ele não conseguia fazer com que a gente parasse de estudar, lembra a escola dominical? Era para a vida inteira, ninguém se formava. Aí ele pegou a palavra discipulado no meio batista e ele disse que quem faz discipulado? Quem vai se batizar. Aí ele tirou da vida inteira e colocou num período de 3 meses, no máximo 6. E na maioria das igrejas batistas, se você virar para um membro de igreja de 5 anos, 10 anos, 30 anos, Deus me livre, que insulto. Se você disser para ele que ele agora vai começar um discipulado, eu sou diácono há 40 anos. Todos nós temos que ser discipulados. Você é pastor? Comece a ser discipulado por alguém. E experimente a alegria de crescer. E daí sente com seus membros e diga: deixa eu fazer um discipulado com você. Deixa eu investir na sua vida. Vamos caminhar juntos. Sabe, é fantástico quando a gente começa a descobrir as dimensões do discipulado que atingem o ser humano como um todo. Eu queria falar sobre 2 dimensões muito fortes. A família faz isso quando a criança está crescendo e a igreja entra como parceira da família nesse processo discipular. A primeira delas é a formação. E é interessante porque nós batistas, nós não pensamos muito nisso. Nós perdemos essa dimensão. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu acho que está na hora de batizar minha neta. Ele trazia a neta para a igreja todo domingo, os filhos afastados do evangelho, e ele fazia aquele ministério de avô, sabe? Que coisa mais linda, passava na casa. Na realidade, ele tinha conseguido acertar alguma coisa com o filho, em que o sábado à noite o filho saía sempre com a esposa. E traziam aquela neta e deixavam na casa do vovô e da vovó. Não é uma coisa linda? O vovô e a vovó todo sábado à noite cuidavam. Aí, como eles chegavam muito tarde em casa, eles acertaram e disseram: não precisa vir buscar, ela dorme conosco. E como vocês chegaram tarde em casa, durmam até a hora que vocês quiserem. Ela fica comigo até a hora do almoço, eu dou almoço e levo ela na casa de vocês. Para o filho foi céu. Poder dormir até tarde no domingo, para aquele avô foi o quê? Estratégico. Ele levava a netinha na igreja todo domingo. Almoçava e levava ela na casa dos pais. E ele chegou e disse: pastor, está na hora de batizar minha neta. Eu disse: é mesmo? Ela aceitou Jesus? E ele me disse: pastor, ela já fez toda a classe de batismo. Eu disse: quando foi que ela aceitou Jesus? E ele disse: pastor, eu já fiz todas as perguntas da profissão de fé. Ela responde tudo citando o texto bíblico. Aí eu parei, olhei para aquele irmão e disse: meu irmão, quando ela fez uma decisão por Cristo? E ele ficou em silêncio. Eu disse: meu querido, informação não é suficiente. Nós que somos de igreja histórica, temos a tendência de cair nesse pecado, de achar que esse discipulado é passar informação para a pessoa, é preencher um livrinho, é preencher um material, é ler um livro, é fazer a pessoa decorar 3 versículos. Discipulado é formação. Discipulado é caminhar junto. É verdade, tem que passar texto bíblico. É verdade, tem que responder perguntas que tenham informação bíblica. Mas é mais do que isso. É vida na vida. Lá na igreja nós chamamos o discipulado nosso de vida na vida. A vida discipular lá na igreja, ela tem 2 dimensões: vida na vida e vida ministerial.
E nós conversamos uma vez sobre vida na vida, como vai sua família. Fabrício, você tem cuidado bem da sua esposa? Você tem orado com ela, Fabrício? Como é que está o teu relacionamento? Você tem saído, levado ela para jantar fora, para comer um cachorro quente na esquina quando está duro? Fabrício, você tem sido carinhoso com ela? É desse jeito vida na vida. Sua filhinha, você tem brincado com ela? Qual foi a última vez que você deixou ela te pintar inteiro, te maquiar? Porque pai que é pai deixa a filha fazer isso. Vida na vida você conversa sobre vida, valores, a importância de viver a vida cristã na realidade. E a outra conversa você fala sobre vida ministerial. Como você tem discipulado os seus discípulos? Como você tem liderado o seu pequeno grupo? Quais as dificuldades você tem enfrentado? Como é que eu posso te ajudar a vencer? Você está ajudando a pessoa a mudar a cosmovisão pagã para a cosmovisão cristã. Ajudando a pessoa a fazer a transição entre aquele jeito de pensar pecaminoso do mundo para o jeito de pensar cristão, bíblico, valores diferentes, um jeito diferente de viver a vida. Sabe, quando você lê as Escrituras, você vai encontrar os apóstolos se encontrando regularmente. Lá em Atos 2, 42, 47, nós estamos acostumados com esse texto. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, partir do pão, orações, estavam cheios de temor. E o texto continua no 44 dizendo: os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nessa interação permanente, a vida ia sendo passada de um para o outro. A estratégia relacional é o discipulado multiplicador. Você pode ter paternidade espiritual quando é um discípulo mais maduro com o mais jovem, ou quem sabe é companheiro de fé, amigos que caminham junto, tem mais ou menos a mesma maturidade espiritual e um discipula o outro, um ajuda o outro. E muitas vezes você começou a discipular alguém que é bem novo na fé e aquela pessoa cresce muito na fé. E de repente são duas pessoas maduras. Uma está um pouco mais na frente, mas os dois já estão no nível de maturidade que passam a ser companheiros de fé. Você tem um exemplo muito claro nas Escrituras com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em Damasco, Ananias vai e se transforma em alguém que, como pai na fé, dá o apoio para ele, ora, as escamas caem, e ele fica ali naquela interação com ele, como um pai na fé, ele começa a apresentá-lo para a comunidade. É interessante porque Deus faz esse tipo de coisa. Quando nós vivemos esse tipo de discipulado que produz formação, partilhar de vida, sabe o que a gente experimenta? Uma dimensão perdida da Igreja de Cristo. Qual foi a última vez que você confessou seus pecados para um irmão ou uma irmã na fé? Qual foi a última vez que você procurou um irmão ou uma irmã na fé e disse: ora por mim, eu estou pecando, eu não estou conseguindo confiar em Deus. Eu estou pecando, eu estou mexendo com pornografia na internet. Eu estou pecando, eu estou querendo estrangular meu marido. Eu estou pecando, eu não tenho mais paciência com as minhas crianças. Qual foi a última vez que você procurou alguém porque você tinha intimidade? Você estava caminhando com alguém no nível de intimidade que você podia dizer: eu estou preocupadíssimo, eu não estou conseguindo dormir de tanta ansiedade, ora por mim. O fardo está pesado demais. Ah, queridos, a vida discipular, ela resgata essa dimensão da igreja cristã que o diabo nos fez perder. E em nome de Jesus nós temos o direito e o dever de resgatá-la. Amém? É tão lindo quando a gente consegue resgatar e tem essa liberdade. Nós não vamos contar nossos pecados para qualquer um, pessoa que não nos conhece, pessoa que não tem intimidade, mas nós vamos contar para aqueles que nos conhecem, que nós sabemos que vão de fato orar por nós e que vão ser parte da nossa cura. John Burke, no seu livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele faz uma afirmação que fala ao meu coração. Ele diz: quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade para lidar abertamente com assuntos dolorosos sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, ouviremos cada vez mais histórias de feridas inflamadas antes escondidas. Mas também ouviremos cada vez mais
Histórias sobre a obra restauradora de Deus, que acontece quando as pessoas são trazidas para a luz. Escute essa história. Dá para apagar a luz aqui para ver o vídeo melhor? As dificuldades que eu tinha, eu morava aqui no Bacaxiri, numa casa que muitos talvez vão lembrar, casa que chama Meágua, porque era uma casa de 2 peças, e a minha mãe trabalhava de diarista, então ela trabalhava todos os dias. Depois de um tempo ela trabalhava de dia e à noite para poder dar condições para a gente estudar, ela sempre valorizou isso, mas relacionamento amoroso não tinha. Ela não sabia dar isso. Então era sempre com muito grito, por algumas vezes ela me batia. Eu acabei me tornando uma pessoa dura, rígida, perfeccionista e que eu não percebia. Nós éramos de tradição católica e a gente ia às igrejas, quermesse, essas coisas. E eu tinha por volta de 5 anos, nós fomos numa festa, e nessa festa eu fui abordada por um estranho. E sofria a primeira experiência de abuso sexual. Isso foi uma coisa bastante traumática, levando em conta que eu tinha só 5 anos de idade. Naquele dia eu não contei para ninguém. E eu fiquei com isso guardado no meu coração há mais de 20 anos. Depois, na adolescência, eu também morando com uma outra família, eu também tive um assédio sexual por uma pessoa que eu considerava muito, que eu chamava de tio. Isso ainda fortaleceu mais ainda a minha dificuldade. Com 16 anos de idade, eu fui estudar à noite. Como a nossa situação financeira sempre foi muito difícil, eu precisei começar a trabalhar. Nesse período, fazendo colegial, eu conheci um jovem na minha classe. Nós começamos a namorar. Foi meu primeiro namorado. Ele era uma pessoa muito gentil, muito atenciosa. Depois de um tempo, ele começou a se apresentar bastante ciumento. Não apenas ciumento, mas ele começou a exigir uma intimidade maior. Eu tinha muita dificuldade com isso, até por causa da minha história. Quem é vítima de violência, você recua, você não consegue muitas vezes reagir. E nós começamos a ter relacionamento, mas volta e meia a gente brigava, se separava. Eu achei que casando o ciúme passaria, o que não aconteceu, pelo contrário. Eu vivi de forma oprimida e começaram as agressões, inclusive a agressão física, E uma agressão tão grande que eu fui, inclusive, até em Instituto Médico Legal, porque eu fiquei toda machucada. Nós havíamos separado e eu fui convidada pela irmã dele para irmos num encontro de casais. E eu fui nesse encontro de casais. Eu não sabia exatamente o que era, nem o que eu ia encontrar lá. Nós estávamos separados, ele também foi. E lá no encontro de casais, eu ouvi pela primeira vez, talvez de uma forma mais real e concreta, a respeito de quem era Jesus de fato. Ele era alguém pessoal, ele era alguém que tinha um plano para mim, que a minha relação com Deus precisava ser através dele. E eu não esqueço da frase que disseram assim: Jesus é a solução para a sua vida. E eu pensei naquilo, porque eu tinha problemas, não era só um problema de casamento, eu tinha um problema de identidade. Eu tinha um problema interior, eu não tinha um sentido para a minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia e ela começou a fazer sentido. Aquelas palavras parece que falavam comigo. E nesse processo eu comecei a buscar, comecei a ir num grupo familiar, comecei a ter relacionamento mais próximo com as pessoas da igreja. Eu falei: Deus, não foi possível restaurar o meu casamento. E o Senhor sabe que não é porque eu não quis, eu não estava ao meu alcance para isso. Mas eu gostaria que o Senhor escolhesse agora uma pessoa para mim. E um tempo depois eu conheci o Paulo na igreja e nós começamos uma amizade. E aí nossa família apoiou, nossa liderança apoiou, nossos amigos apoiaram. E foi assim uma coisa totalmente diferente. Nós tivemos namoro, nós noivamos, nós casamos, como se fosse a primeira vez.
E a gente já está casado há 25 anos. Eu percebia que muitas pessoas tinham um relacionamento com Deus próximo. Eles chamavam Deus de pai. Eu não tinha aquela sensação gostosa de um pai. Eu não tinha nem um conceito dentro de mim, porque nunca tive um. E houve um momento que eu comecei a ter dificuldades, passei por uma depressão muito grande, e Deus foi trabalhando na minha alma. E à medida que Jesus foi fazendo isso, veio uma luz sobre a minha história. E nesse processo, eu já tinha entregue minha vida para Jesus há 18 anos. Eu tinha então 38 anos. Foi quando eu, orando e buscando a vontade de Deus, e pedindo a Deus que me mostrasse o que tinha que precisava ser consertado, eu fiquei sabendo a minha verdadeira história. Eu fiquei sabendo que eu fui fruto de um estupro. A minha mãe tinha sido assediada e foi forçada a um relacionamento sexual, e desse relacionamento, desse contato único com essa pessoa, a qual ela não conhecia, ela ficou grávida. E é impressionante que quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós desejamos ser curados, quando nós baixamos as nossas armas e a gente diz, Jesus me cure, traz luz sobre as minhas trevas, o processo de Deus acontece. Deus me trouxe a palavra de Salmo 139 que diz que Ele me teceu de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da minha mãe. Aleluia. Nesse processo, que um homem e uma mulher, eles fazem sexo, mas quem faz filhos é Deus. E Deus havia me feito. Então hoje eu posso falar sobre Deus e posso falar sobre a minha vida e dizer, eu não fui um acaso. Mesmo nas minhas histórias de abuso, eu lidei muitas vezes com a situação de que, será que eu fiz alguma coisa que provocou isso? E eu entendi que não. Porque, de um modo geral, as vítimas de abusos sexuais, elas se fecham, elas se calam, elas não falam para ninguém. Elas têm medo, elas têm vergonha. Eu não. Eu hoje rompi com essa cadeia, eu rompi com essa marca e eu falo abertamente, porque eu também quero ser uma voz. Voz que eu não tive no passado, porque eu não via falar sobre isso. Hoje eu falo, Deus pode me curar, Deus pode curar você. Glória a Deus. Assuntos dolorosos começam a aparecer. Quando você começar a ter pequenos grupos multiplicadores da sua igreja, pessoas vão começar a ter confiança para mostrar as feridas. Pessoas com uma cosmovisão cristã não vão julgar e não vão fofocar. Porque é pagão que faz fofoca. É pagão que julga. Percebe a importância do discipulado? Percebe como as duas coisas caminham junto? Percebe como você precisa investir muito mais do que em conhecimento, mas em formação do povo que Deus colocou sob a sua liderança. Porque num ambiente saudável, numa igreja saudável, as pessoas começam a falar das suas mazelas. Porque o Espírito Santo começa a trazer à tona. E elas começam a encontrar cura. Porque o povo de Deus, quando ele ora, a cura vem. Amém? E é isso que é libertador. Nós não temos que ter vergonha. O pastor de adolescentes de nossa igreja conversava com outro pastor de adolescentes e ele dizia, rapaz, eu estou preocupado. Esse mês já 2 adolescentes vieram falar comigo sobre tendência homossexual. Como é que você está lidando com isso? O outro pastor olhou para ele e disse, gozado, lá na minha igreja não tem isso nos adolescentes. Ele disse, como assim? Você tem mais adolescentes do que eu? E ele disse, não, nós não temos, nossos adolescentes não têm nenhuma tendência homossexual. Ele olhou e disse, abre o olho. Não é que você não tem adolescentes com tendência homossexual. É que você não tem um ambiente onde eles tenham liberdade para conversar sobre o assunto. Infelizmente, muitas vezes em nossas igrejas, nós não temos ambiente para as pessoas buscarem cura para suas mazelas.
Discipulado que busca a formação das pessoas e que informam dos valores cristãos, viabilizam cura, porque as pessoas entendem qual é o caminho da cura e elas têm alguém do lado caminhando com elas para mostrar isso. Aí o verdadeiro o discipulado acontece para todo mundo ser igual ao pastor, ter a mesma teologia do pastor, pensar igual ao pastor, falar que nem o pastor, usar as mesmas piadas do pastor. Isso não é discipulado, gente. Isso é lavagem cerebral. Discipulado cristão é isso aqui. As pessoas chegam e elas saem, mas elas cresceram como pessoa, com a sua personalidade, com a sua identidade. E o cristianismo se manifesta no jeito de ser delas. Aí aquele infeliz que chegou com um brinco, 500 tatuagens, ele vai continuar com um brinquinho e 500 tatuagens. Ah, Jesus amado. E ele vai ganhar muita gente com brinquinho e tatuagem. E quem sabe vai começar a namorar sua filhinha. Salvo por Jesus. Ele vai ser quem ele é, transformado pelo poder da cruz, que nem você é, transformado pelo poder da cruz. Isso é discipulado que valoriza a formação, não formatação. Discipulado não é formatação, a imagem e semelhança do pastor. É formação. Uma igreja que investe na formação, ela acredita em discipulado contínuo, o resto da vida. E esse é o grande desafio, todo mundo no seu pequeno grupo fazendo discipulado. Lá na igreja nós começamos, sabe por quê? Pelos pastores e pela diretoria da igreja. Todo mundo fazendo discipulado. São os líderes. Se os líderes maiores fazem, fica mais fácil o restante da igreja entender que tem que fazer, não é mesmo? Assim como um pequeno grupo, nós começamos com a diretoria da igreja e com os pastores. Os primeiros a se envolverem nos pequenos grupos foram a diretoria da igreja e os pastores da igreja. Não se questiona. Os líderes maiores sempre são os primeiros a fazer as coisas. O pessoal mais antigo deve lembrar do pastor João Sorém. O pastor João Sorém era pastor da primeira igreja batista do Rio. Ele tem algumas frases muito interessantes. Ele diz: os propósitos de Deus se cumprem pela instrumentalidade humana. Não espere que venha um anjo fazer discipulado. Olha para a pessoa do lado aí e diz para ela: é você, cara. É seu não. É melhor arregaçar a manga e começar a trabalhar. Deus faz a sua parte e a nossa instrumentalidade fica estática e paralisada. O que acontece é que o trabalho sofre. Se você não fizer a sua parte, lamento informar, a obra de Deus vai sofrer. Igreja multiplicadora, ela experimenta isso aqui quando todo mundo faz a sua parte. Som, Ana mesmo? Efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar e transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos?
pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, é assim que ele quer que façamos. Amém? E sabe uma coisa? Você investe em formação e agora você vai ter que investir em capacitação. Escola de líderes é a consequência natural de uma igreja que acredita em discipulado e que quer ter gente sadia com uma cosmovisão bíblica. Vamos ler juntos um texto aqui de Atos que fala sobre Barnabé e Saulo. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé e Saulo é um exemplo clássico de alguém que cresce e o discípulo se torna mais conhecido e importante do que o discipulador. E isso acontece. E você fica feliz da vida porque isso aconteceu. Vida gerando vida. Você capacita seus discípulos para que eles cresçam e eles produzam mais discípulos. Você transforma o que? Membros em líderes. Deus trabalha preparando líderes ao longo da sua vida. Você é um facilitador desse processo. Você olha Jesus, Jesus nunca fazia as coisas sozinhos. Nesse processo de investir esse tempo da minha agenda, isso gera um pouco de trabalho. Porque daí visita para o hospital, você nunca vai sozinho, você tem que levar alguém junto, né? Você tem que levar um discípulo, porque você está investindo, preparando alguém. Eu fiquei muito contente que eu sou líder de uma célula. A célula já multiplicou esse ano, então agora eu estou com uma célula pequena e eu estou com um novo líder em treinamento. E é novo mesmo, cru que pode. Mas ele já fez a primeira visita de hospital sozinho essa semana. Conversei com ele, preparei. Um visitante da nossa célula da semana passada veio na segunda. Na quarta-feira ele foi fazer um check-up e descobriu que tinha tido um infarto. Foi parar no hospital. E a minha conselho qual foi? O que você faria? Segundo ele estava na célula, primeira vez, não é crente, um juiz. Qual foi a minha conselho? Eu ia visitar ele. Eu me segurei, gente. O Roberto, de 5 anos atrás, teria ido visitar esse juiz pelo menos umas 2 vezes lá na UTI. Mas não tenho dúvida. O meu vice-líder, o líder de treinamento, ele é médico. Ele entra em UTI a hora que ele quer. Deus sabe o que faz, não sabe? Eu sentei com ele, eu disse: a situação é essa, a gente está numa campanha, ele não vai poder ver o vídeo dessa segunda-feira porque ele não vem. Eu já falei com ele por telefone. Você pode ir lá fazer a visita? Claro, pastor. Ele é líder de treinamento, ele sabe que é isso que se espera de um líder de treinamento. Ir no hospital. E ele está a 1000 por hora, ele começou agora. Ele levou o telefone dele com o acesso ao vídeo e muito gozado, ele é médico, né? O que ele fez? Ele descobriu quem era o médico do cara, entrou em contato com o médico, pegou a ficha médica. Foi lá, fez uma visita, passou o vídeo, a namorada do juiz estava lá, ela já assistiu o vídeo com ele, disse que na próxima célula ela vem também, fez oração. Eu sou dispensável. As coisas acontecem sem que eu esteja lá, tá vendo? Esse cara, a próxima visita no hospital, você acha que ele vai ter medo? Ele vai sozinho, depois vai dizer que ele foi. Ontem na célula, eu achei muito interessante. Eu cheguei com esse dia da gente chegar junto na célula, subimos no elevador juntos. Eu virei e disse: e daí, como foi a visita? Ele disse: foi muito boa, pastor, eu conto na célula. Eu estou bem servido. Não, pastor, deixa eu contar na célula. Eu disse: tá bom.
Ele ficou se moendo, não contou para ninguém a visita. Vocês percebem como ele estava se sentindo especial, porque ele foi visitar no hospital aquele visitante da segunda anterior? Ele estava se sentindo o máximo. Aí a célula começou, a gente terminou o período de cântico, eu disse, está no momento de agradecer a Deus. Eu acho que a gente tem que agradecer alguma coisa, não é, Nilton? Pastor. Aí ele começou, ele gastou 10 minutos contando a visita dele. 10 minutos em detalhes. E a célula orou. O que aconteceu? A célula começou a percebê-lo como líder. Certo? Ele sempre foi membro. Mas ali ele começou a aparecer como alguém que lidera espiritualmente, alguém que cuida de pessoas. Capacitação. E essa capacitação do pequeno grupo não acontece desse jeito, naturalmente. Eu sentei com ele, eu expliquei o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Ele é um cara esperto. Ele já foi visitado por outro líder, já foi visitado por mim. Ele não é bobo, ele é médico. Ele sabe fazer visita ao hospital. O que Jesus fazia? Jesus fazia tudo ou ele dava tarefa para as pessoas? Quem foi que disse que a gente tinha que fazer tudo na igreja? Pergunta a pessoa do lado. Quem foi esse infeliz que fez isso? Eu estou procurando quem foi esse infeliz que inventou esse modelo ministerial em que o pastor faz tudo. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu nunca encontrei na Bíblia esse modelo. O modelo que encontro na Bíblia é os membros sendo capacitados para cuidarem do corpo, e aqueles que são vocacionados capacitando aqueles que fazem parte do corpo para cuidarem uns dos outros. A estratégia diabólica para nos tornar tão ocupados fazendo tudo o que tem que ser feito, que daí nós nunca capacitamos as pessoas para que elas façam o que o corpo de Cristo tem que fazer. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós nunca lideramos as pessoas e não temos um treinamento prático, porque elas nunca estão ali. E parte da culpa é nossa, gente. Porque nós não gostamos de correr o risco de liberar a liderança. Já pensou se ele pisa na bola com aquele juiz que é um visitante de primeira vez na célula, gente? Não foi arriscado? Ele não tem muita experiência, né? E veja, o Nilton é convertido há muito tempo. É verdade, a gente corre riscos. Não tem jeito de você expandir o reino sem correr risco. Eu li uma história uma vez muito interessante de um dono de restaurante que saiu de férias e deixou o restaurante dele sob o cuidado dos funcionários, 15 funcionários. Quando ele voltou das férias, ele foi no fundo do salão e tinham 2 cadeiras encostadas. Ele achou estranho aquilo, foi lá dar uma olhada. Quando ele mexeu nas cadeiras, ele percebeu que elas estavam bambas, tinha um parafuso solto. Ele foi lá atrás, pegou a caixa de ferramentas, pegou a chave de fenda, apertou os parafusos, as cadeiras ficaram justas, levou de volta para o salão e colocou na mesa. Na hora que ele colocou as cadeiras, ele parou e disse: por que eu fiz isso? 15 pessoas aqui, qualquer uma delas poderia ter pego uma chave de fenda, apertado esses parafusos e mantido essas cadeiras aqui. Por que elas não fizeram isso? Pergunta a pessoa do lado aí. Por que os funcionários não apertaram os parafusos das cadeiras? Sabe por que eles não apertaram os parafusos? Porque eles sabiam que o dono ia apertar. É tão simples quanto isso. Sabe por que muita gente na sua igreja não faz nada? Porque eles sabem que se eles não fizerem, você vai fazer. É isso mesmo. Eles são treinados por pastores comprometidos, sérios, que não querem que o trabalho sofra.
E eles sabem que se eles não fizerem, o pastor faz. E o dono do restaurante disse: eu me dei conta de que não permitindo ou não insistindo que outros solucionem os problemas quando eles ocorrem, eu crio mais trabalho para mim e, ao mesmo tempo, impeço o crescimento dos funcionários. O maior exemplo de alguém que não fazia tudo e que delegou tarefa de suma importância é o exemplo de Jesus antes da ascensão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ora, se Jesus acha que é apropriado delegar tarefas importantíssimas, correndo riscos, por que você não vai delegar tarefas? Por que você não vai correr riscos? Não tem como nós sermos uma igreja multiplicadora sem correr riscos, sem delegar para a próxima geração novas oportunidades. 5 anos atrás, nossa igreja tomou uma decisão. Nós íamos baixar a faixa etária da liderança da igreja. Estava muito velha. Claro que eu não disse velha, né? Eu disse está muito alta a faixa etária. E eles concordaram, porque a faixa etária estava alta. E nós decidimos que nós íamos baixar em 10 anos a média de idade da nossa liderança. Já baixamos em 7. Faltam ainda 2 anos. Então nós temos trazido para a liderança da igreja pessoas mais jovens. Nós temos uma tesoureira com mais de 80 anos. Eu não vou dizer que o dia que ela for, ela é muito querida. Mas realmente eu já fiz a conta tirando ela. Eu atinjo o meu objetivo quando ela não está na tesouraria. O pastor Avelino já saiu, ele também nos ajudou. 88 anos. A faixa etária caiu bastante com o falecimento dele esse ano. Realidade da vida, gente. Mas sabe, aquele texto de Timóteo tão conhecido nosso, ele nos desafia a olhar para a nova geração e correr riscos. É verdade. A hora que eu trago nova geração, eu corro riscos. Mas, gente, eu abro uma janela de oportunidade incrível. Porque a nova geração traz contribuições valiosíssimas para nós. Principalmente quando eles são humildes. Principalmente quando eles sabem, já descobriram que eles não sabem tudo. Principalmente quando eles estão dispostos a ouvir a geração mais antiga e aprender com ela. Quando existe uma postura discipular. Mas isso exige cosmovisão cristã. O triste é quando a antiga geração e a nova geração não têm cosmovisão cristã. E como pagãos, eles ficam tentando se provar o tempo todo. Eu creio que vocês já viram esse vídeo na internet. É um vídeo precioso que dá um resumo em tudo isso que a gente tem falado. Se Ide parecesse menos como um culto de 4 paredes e mais como uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações e mais como uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus, amar a próximo, libertar os cativos,
Isso é igreja. Algumas perguntas para você refletir. A sua igreja é uma igreja multiplicadora? Seus membros estão sendo formados ou informados? Aquele modelo tradicional de escola dominical em que tem um sermãozinho antes do sermãozão é sinal que a sua igreja está sendo informada, não formada. Ninguém aprende nada. 5 classes no salão de cultos, brigando pela atenção dos alunos, ninguém está aprendendo nada. A igreja está se enganando que tem escola dominical. Ninguém está aprendendo nada. Tem que sentar e pensar, talvez seja melhor ter uma porção de grupinhos pequenos nas casas, naquele horário, do que ter 5 classes no salão de culto. Ninguém vai aprender nada. Seus membros estão sendo capacitados para o ministério? Existem ações claras para que as pessoas sejam capacitadas para fazer o que elas fazem? Seus membros estão investindo na vida dos outros? As pessoas investem na vida dos outros. Existe uma opção por vidas na sua igreja? Ou é por programas, por atividades? Quando a igreja faz uma opção para ter pequenos grupos multiplicadores, ela não está fazendo uma opção por um programa. Ela está fazendo uma opção por pessoas. Ela está dizendo que pessoas são a coisa mais importante da nossa igreja. E prepare-se, você vai ter menos programas, atividades, eventos na sua igreja. Porque o grande evento se chama ser humano. Essa é uma mudança de paradigma tremenda que acontece numa igreja que tem pequenos grupos multiplicadores. Porque o tempo, o dinheiro, a energia vai na direção de pessoas, de vidas, restaurar vidas. O resto começa a ficar sem graça. O resto é só movimento. Sabe algodão doce? É bom, mas não mata a fome. É gostosinho, não é? Você põe na boca e some. Sabe aquela igreja que tem um congresso cada mês? E quando não tem congresso nela, o pessoal vai para o congresso da igreja do lado? O pequeno grupo tem o poder de nos libertar disso. Você é um discípulo multiplicador? Agora a pergunta é para você, pastor. Para você, esposa de pastor. Para você, missionário. Você é um discípulo? Você está sendo formado ou informado? Eu leio tudo quanto é livro que cai na minha mão. Eu vivo na internet. Mas você está sendo formado ou informado? Você está sendo discipulado por alguém? Você presta contas da sua vida para alguém? Tem alguém que ora por você e ora com você? Você está se capacitando para o ministério? Ouvir para um evento como esse mostra um desejo seu de se capacitar para realizar a obra do ministério. Parabéns! Graças a Deus por isso. Você tem procurado aprender coisas novas para fazer com que o seu ministério seja mais relevante e Deus possa usar você de uma forma mais significativa? Você está investindo na vida de outras pessoas? Consegue fazer uma relação? Quem são as pessoas que regularmente, semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, você se encontra para investir na vida dessa pessoa? E ela sabe que você tem um compromisso com ela. Consegue fazer uma relação de nomes? Não estou falando em discipulado de crente novo só não. Missionário tem uma tentação. É legal discipulado com crente novo. Ótimo. O perigo é que daí você batizou e esquece. Eu estou falando de pessoas que você olha e você diz: esse tem um potencial para virar missionário, para virar um pastor, para ser um empresário, para fazer diferença na nossa cidade. Esse jovem tem uma cabeça, tem um carisma.
eu vou investir na vida dele, eu vou investir na vida dela. Isso é função do líder, pensar estrategicamente. Como eu vou usar a minha vida? Você está investindo na vida de outras pessoas? Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Um tempo especial para você olhar no nome, nessa lista de nomes que você tem investido, pessoas que têm sido abençoadas com a sua vida. Quem sabe você vai lembrar de algumas pessoas e diz, sabe, lá na minha igreja, Deus trouxe à minha mente algumas pessoas que eu preciso orar e considerar seriamente e começar a investir tempo na vida delas. Eu acho que eu vou começar a dedicar um tempo na vida dessas pessoas. Eu acho que estrategicamente podem ser líderes chaves da nossa cidade, líderes chaves da nossa igreja. Quinzenalmente eu tenho um café da manhã com os vice-presidentes da minha igreja. A gente conversa assuntos da igreja. Mas esse café sempre começa. Como é que estão as coisas em casa? Como é que está a sua relação com a sua esposa, com os seus filhos? A conversa sempre começa falando sobre vida, sobre a vida deles. Como é que está a vida devocional deles? Como é que estão as coisas com Deus? Porque mais importante do que a atividade deles como vice-presidente da igreja é a vida deles. Há muito tempo nós fizemos uma escolha. Pessoas eram a coisa mais importante que existia na nossa igreja. A nossa igreja existe para a glória de Deus. E nós promovemos a glória de Deus, abençoando pessoas, ministrando as necessidades das pessoas. Essa é a nossa missão. Deus desafiou você com essa visão discipular. Talvez em alguma dimensão de tudo isso que foi falado, você disse: eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu preciso de um novo começo. Eu queria orar por você. Eu vou pedir que você se coloque de pé no seu lugar, se você está tomando uma decisão nessa noite. Você está dizendo: Deus falou comigo e eu vou tomar uma nova postura. Talvez não seja com relação a tudo, mas alguma coisa específica que Deus falou com você, com relação a uma pessoa, com relação a uma dimensão da sua igreja, da vida discipular. Alguma coisa que Deus disse: precisa ser corrigido o curso, precisa modificar. Graças a Deus. Graças a Deus. Correção de curso, ajuste. Esse processo é permanente nas nossas vidas. Processo permanente no ministério. Nós todos precisamos disso. Fique de pé onde você está com esse gesto e diga para Deus: Deus, obrigado que o Senhor falou comigo e eu estou fazendo um pacto com o Senhor hoje à noite. Estou tomando uma decisão com o Senhor. No começo desse tempo que nós teremos, eu tenho certeza que será tão abençoado. Deus já está falando comigo e eu já estou começando a tomar decisões. Fique de pé onde você está. Se Deus falou com você e você está tomando alguma decisão hoje à noite, fique de pé onde você está e diga para Deus qual foi a decisão que você tomou. Fique de pé. Tem a ver com formação, tem a ver com capacitação, tem a ver com criar ambiente da igreja em que a cosmovisão cristã se torne viva, clara. Algo na sua vida pessoal, algo na sua vida ministerial. Fique de pé, dizendo: Deus, fale comigo e me ajude a tornar isso realidade. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja, louvado seja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com você, fique de pé, nós vamos orar. Deus amado, nós somos teus filhos e nós reconhecemos, Deus, por vivermos nesse mundo com uma visão tão
deturpada da vida, das coisas, uma percepção tão distorcida. Nós tantas vezes vemos a realidade da vida de forma equivocada. Tantas vezes nós não compreendemos os valores do Senhor e não conseguimos colocar em prática os valores do Teu reino. E te pedimos perdão por isso, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos do Teu Espírito para transformar a nossa mente, para renovar a nossa mente, para que nós possamos pensar como o Senhor, ver como o Senhor, agir como o Senhor, reagir como o Senhor. Ó Deus, nós queremos sim, começando conosco, sofrer essa transformação para que possamos ajudar aqueles que estão sob a nossa liderança a viverem a plenitude da vida cristã, Senhor. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue fazendo a boa obra que o Senhor começou em nós e que o Senhor prometeu que a faria até o dia de Cristo Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos que ficaram de pé dizendo: Deus falou comigo e eu me coloco de pé tomando uma decisão. Deus continua fazendo essa obra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus. Continua fazendo a Tua obra. Abençoa-nos durante esses dias, Deus. Abre os céus e derrama as bênçãos que só o Senhor pode derramar nesse lugar. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, ó Deus. Nenhum preletor vai poder falar como só o Teu Espírito pode falar. Ó Deus, ministra cada um dos nossos corações, como só o Senhor pode ministrar. Que, ó Deus, ao sairmos daqui no final desse tempo, nós possamos sair dizendo: nós fomos visitados pelo Senhor. Ó Deus, que o impacto na nossa região sul seja poderoso. Ó Deus, nós clamamos pela salvação do povo que mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Ó Deus, nós sonhamos em ver esses estados reconhecendo que só Jesus é o Senhor. Ó Deus, fortaleça-nos como líderes e abençoe, Senhor, as nossas igrejas, as igrejas evangélicas que estão nos nossos estados, que nós consigamos levar a pregação do Teu Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.